professor Gilberto. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso querido CETAD. O CETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, da Bela Vista. E nós estamos estudando os evangelhos. E dentro dos evangelhos, nós estamos estudando João. Evaldo, que bom, não é, Evaldo? Misturaram as coisas, né? Você mais o tal do Dr. Ian, né? Já imaginou se todas as vezes que determinado time que eu aprecio, eu fosse colocar brincadeira lá dentro do grupo, que não ia a quantidade de alunos que não iam colocar, e aí a gente ia perder um monte de espaço se uma mensagem que eu boto a turma já não lê, imagine com uma confusão enorme de assuntos. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4. Do Evangelho de João, no texto da mulher samaritana. Você não pode. Se eu fosse você, eu convidaria alguém, algum aluno que você conhece, eu ligaria para ele e disse, olha, mas está começando a aula. Aí o link, nosso... Eu não vou nem citar nada sobre, mas eu quero agradecer a gravação, né? Não quero de forma nenhuma prejudicar uma pessoa que eu tanto amo e agradecer pela ajuda enorme em estar gravando a aula para que todos os alunos possam aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Então, deixa eu só fechar aqui. Então, deixa... Alan, como é que eu faço para colocar o texto aí agora, Alan? Para que você possa... Para colocar a apresentação, né? Aí tem um... da mesma forma que o senhor... Dá para passar também, assim. Da mesma forma que o senhor colocava quando o senhor criava o link. Tem tipo um quadradinho com uma setinha. Perto da... Bem do lado da mãozinha. Peraí, deixa eu ver aqui. É porque eu não entrei, eu só entrei pelo celular, não entrei por aqui. Deixa eu entrar por aqui. É que eu estava achando estranho. É porque eu tenho que sincronizar o celular e o computador. Aí eu entrei pelo celular, mas não tinha entrado por aqui, vai entrar por aqui agora. Pessoal, a visibilidade está boa aí. Vou entrar agora aqui.
Então, o que, que nós já vimos até agora? Nós vimos que o Evangelho de João foi escrito por volta do ano, na década de 80 e 90, né? Entre 85 e 95. Nós vimos que o Evangelho de João, ele foi escrito em duas partes. Nós vimos que o Evangelho tem o livro dos sinais, até o capítulo do 1 ao 12. E nós vimos, que deu microfone. Pastor, Então, é eu porque o já senhor está. desliguei. Ah, Já desliguei. Nós já vimos também que tem o livro dos sinais e nós vimos que dentro do livro dos sinais, que vai do 1 ao 12, tem duas subdivisões. Né? Jesus, é, João mostrando que Jesus é superior às instituições, né? E traz a nova alegria. Então, ele é que traz a nova aliança, ele traz a nova criação e ele é o rei. E nós vamos ver hoje que ele traz a nova adoração, que era uma discussão que só acabaria com a vinda do Messias. Era sobre o lugar de adoração, a disputa entre samaritanos e judeus. Então, está dando para vocês verem aí bem agora. sim, pastor. Obrigado, Sim, Jair. pastor. Obrigado, meus irmãos. Vocês são uma bênção no céu. Então, vamos ver aqui. Então, nós estamos na nova adoração, certo? Adoração em espírito. Certo? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia. O que você fez? Não vou fazer nada, né? Se cair, não vou fazer nada. Ai, uma merda. Só um minuto aí, pessoal, que houve aqui um. O pessoal aqui me ajuda. Só tem uma ajuda aqui. Abrir a porta aqui, derrubar foi tudo.
Olha esse Apocalipse, está dando aí para ver, pessoal? Para ouvir? Tá, pastor, tá normal. Estou vendo a apresentação e o senhor aí se recompondo. Obrigado, hein? Tô aqui tentando entrar aqui e abrir a porta uma vez, aí. Ai, Jesus de Nazaré. Então, vamos tentar de novo. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos, nós exaltamos, nós pedimos que nos ajudes nesta tarde a ministrarmos a tua palavra com graça, com unção, com inspiração, para que os teus filhos possam, Senhor, aprender, compreender e que nós possamos, ó Deus, sermos abençoados por tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos começar a estudar sobre a nova adoração. Tudo que se falava em Israel era de adoração, mas os samaritanos eles eram meio israelitas, nós já sabemos disso, e eles tinham o seu próprio chamado Pentateuco samaritano. Então, eles não acreditavam na Bíblia hebraica toda. A única parte da Bíblia hebraica que eles criam era na porção que eles tinham transcrito, tá? Samaritano. E esta porção, é claro, tinha sido feito vários arranjos nela. E havia esse conflito sobre a questão da adoração. Então, Jesus agora vai da Judéia, no sul, né? Como eu botei sempre o mapa aí, para nós vermos, ele vai da Judéia, no sul, para a Galiléia. Então, ele está aqui embaixo, na Judéia, e ele vai. Deixa eu só transformar aqui em PDF, que aí fica mais fácil para ele poder riscar.
Então, ele está indo da Judéia para a Galileia e ele tem que passar, né? O caminho normal do judeu era atravessar aqui o Jordão e ir margeando o Jordão, porque aí eles tinham água. E só quando eles chegassem lá na Galileia é que eles passavam para o outro lado do Jordão, quando estava perto. Então, agora eu botei aqui no PDF. Então, eles iam sempre, eles saíam da Judéia, atravessavam o Jordão aqui e seguiam do mesmo jeito quando eles vão para Jerusalém. Eles iam aqui pelo que se chama de Transjordânia. Então, o que acontece? Diz que era necessário passar por Samaria. Esse era necessário significa que era da vontade de Deus. E Jesus estava sendo guiado pela vontade de Deus aí por Samaria e não pelo caminho tradicional do outro lado do Jordão. Então, o que acontece? Diz que era nas terras que Jacó dera a seu filho José. Isso está no Gênesis 48, 22, como está no material que eu dei a vocês. Primeiro Jacó comprou, depois os antigos donos tomaram essas terras, e aí Jacó teve que recuperá-las à força. Por isso ele vai dizer que conquistou. Então, ele toma essas terras dos amorreus e ele dá ao seu filho José. Aí agora nós vamos ver a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, Jesus conversa com a mulher samaritana, que é o nosso assunto de hoje. Jesus se apresenta como cumprimento das instituições do Antigo Testamento. E nós já vimos que em todas tem água. O que há de comum é que em Caná da Galileia tem água, em Nicodemos tem água, e aqui a questão é de água. Então, nós temos a antiga aliança, a nova criação, que a velha maneira de se comportar diante de Deus para ser purificado, para participar da adoração, do culto a Deus, estava deteriorada. E agora nós temos a questão dos samaritanos, essa questão da adoração, dessa guerra, dessa briga, desse debate teológico sobre se a adoração devia ser feita no Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos, ou se na cidade de Jerusalém. Então,
nós vamos ver agora a questão da conversa. Eu vou seguir o que William Hendricks falou. Ele diz assim: no processo de conquistar a alma da mulher, Jesus apela para a solidariedade. Eu achei interessante a progressão e o arranjo, para a sua curiosidade, para o desejo que ela tinha de descanso e satisfação e para a sua consciência. Então, eu vou seguir esse script, esse esboço. Então, Jesus apela para a solidariedade da samaritana. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí João, ele faz uma explicação. Ou João, ou algum copista. Porque muitas vezes esses textos que nós encontramos com parênteses, eles faziam parte do texto original, mas como nota de rodapé, para esclarecer. Então ele diz assim: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, o que acontece? Esta mulher é uma mulher solitária. Ela tem da sociedade. A hora, esse trabalho é o trabalho das mulheres, é tanto que Jesus, como sinal, diz: vereis um homem carregando um cântaro. Não era comum um homem carregar cântaro. Isso é um trabalho das mulheres. E aí chega uma mulher agora, por volta do meio-dia, Jesus vem cansado, ele subiu agora, essa é uma região montanhosa. Os discípulos foram comprar alimento na cidade. Jesus está ali descansando um pouco. Gente já morreu ali naquele lugar de calor, porque o calor é tão grande em determinadas épocas do ano que, se a pessoa for lá e ela não souber destas coisas, ela pode vir a óbito. Então, esta mulher, ela resolve não vir com as outras. No final, quando a tarde estava para terminar, quando, como nós dizemos aqui, o sol baixou, então as outras senhoras da sociedade, moças, vinham, mas esta mulher, ela resolve vir ao meio-dia, porque ela não imaginava que tivesse ninguém no poço. Sempre que ela vinha, ela não encontrava ninguém. Mas, desta vez, ela encontra um homem e, pelas roupas deste homem, nós já vimos que você podia saber se alguém, conhecer alguém, através da roupa e através da fala. Então, essa mulher já tinha percebido que este homem era judeu. E agora, ela, que aprendeu a odiar os judeus, e vice-versa, ela encontra ao meio-dia tudo que ela não queria e tudo que ela precisava. E aí a abordagem de Jesus ele apela para a solidariedade dela.
William Hendrick disse que você pode fazer duas coisas: fazer-lhe um favor ou dar-lhe a oportunidade dela fazer um favor. E ele disse que a melhor é a segunda, e foi o que Jesus fez. Então, ele deu a ela a oportunidade de fazer-lhe um favor. E ele disse: dá-me de beber. Se você conhecer a história do Antigo Testamento e do Novo e do mundo antigo, em que o homem não falava com mulher, principalmente com uma mulher samaritana do ponto de vista judeu, então você vai ver como é que aquela mulher deve ter ficado com este pedido de água. Dá-me de beber. Então, esta mulher ficou muito surpresa com esse pedido de um judeu, e da perspectiva dela, ela o desprezava por ser judeu. Outro problema é que, segundo a interpretação farisaica, um judeu não podia beber do mesmo cântaro que um samaritano. E aí os samaritanos, é claro, diziam: nós também não bebemos do cântaro deles. E agora essa mulher deve ter pensado: como é que esse judeu pede para beber do meu cântaro? Se eles dizem que é pecado, que é contra a lei, que um judeu e um judeu e um samaritano, um judeu não pode beber água do cântaro de um samaritano, nem que seja em copos separados, mas o cântaro sendo o mesmo, a água é impura. Então aquela mulher agora, ela acha: como é que ele quer beber do meu cântaro? Eu também vou ficar impura. Mas essa não era uma dificuldade para ela, porque ela já se sentia impura. Então Jesus agora vai apelar, segunda coisa, vai apelar para a sua curiosidade. Ele vai conversar com essa mulher. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva, para o judeu, é água corrente. Havia aquelas cisternas. Deus diz lá nos profetas: o meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, ou seja, cisternas rachadas, que não podem reter as águas. Então, era possível a pessoa cavar uma cisterna para armazenar água. Essa água não era considerada uma água viva, uma água perene. Então, a água viva era a água que vinha de uma fonte, que jorrava e que corria. Então, ele diz assim: tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então a mulher olha para Jesus, percebe que ele não tem corda, percebe que ele não tem um balde, percebe que o poço é fundo, e Jesus está prometendo a ela água viva, uma água corrente. Aí ela diz assim: és tu, porventura, maior que
Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então ela faz uma pergunta. Então, mais uma vez aqui, eu vou com o William Hendricks. Ele fala da estratégia de Jesus. Ele diz assim: o caráter enigmático das palavras causa reflexão e deslumbramento. Ele fará com que a mulher faça perguntas. Então, esse enigmático, essa palavra, eu te darei água viva, vai despertar a curiosidade da mulher. E ela olha e vai fazer com que ela se interesse pela conversa, com que ela faça mais pergunta. E é isso que Jesus espera. É isso que Jesus quer. Ele diz: se tu soubesses quem te pede, tu pediria, e ele te daria água viva. Renan Gabriel aí, que é uma bênção do céu. Isso. Então, Jesus agora quer que a mulher venha e faça mais perguntas, se interesse pelo assunto. Só que nós vamos ver que essa mulher é uma mulher escorregadia. Ela conversa e depois ela tenta fugir do assunto. Então, ela quer saber onde é que Jesus tem essa água fresca, essa água viva, essa água que corre, sem gastar para cavar um poço. Para obter água nesse lugar, até o patriarca Jacó achou necessário cavar um poço e prover meios para tirar a água desse lugar profundo. Se Jesus estava oferecendo água fresca, sem gastar a energia de cavar um poço ou usar os meios fornecidos, ele era maior que Jacó, ou um charlatão barato. E era esta a segunda impressão. A mulher agora, ela já tem um preconceito contra o judeu. Então ela tem quando ela diz: és tu maior que o nosso pai Jacó, é claro que ela tinha certeza que Jacó era infinitamente maior. E que Jesus não passava de um charlatão, de um transeunte charlatão que está passando por ali, pelo território dela. E como sendo judeu, está dizendo o que não pode fazer. Então, agora, a água do poço de Jacó é a velha ordem, né? Contrastada com a nova ordem, que é o dom do Espírito Santo. Jesus diz: tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aqui a água do poço de Jacó simbolizando a antiga ordem herdada tanto por samaritanos. Aí vocês vão lembrar que o samaritano tinha o Pentateuco samaritano. Eles não acreditavam nos profetas, não acreditavam nos escritos. A Bíblia deles era a Bíblia, era o Pentateuco samaritano, que existe até hoje. Então, agora, Professor, aqui a água do poço de Jacó simboliza a antiga ordem herdada por samaritanos como por judeus, tanto por samaritano como por judeu. É professor, contrastada. Opa, diga. uma pergunta. O Pentateuco Samaritano é justamente os 5 livros que nós temos na nossa Bíblia hoje? Teria algum acréscimo que eles colocaram nos 5 livros que Moisés escreveram? É assim. Quando houve há toda uma história desse racha, desse cisma, nós vimos que as coisas começaram com o reino dividido. Havia uma grande rivalidade
entre duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Efraim, no norte. Depois, quando eles foram levados, quando começaram a fazer seus cultos, quando houve a divisão do reino, e eles fizeram uma espécie de religião rival. Né? E eles fizeram um templo no Monte Gerizim, consagraram sacerdotes, né, para oficiar neste templo e ofereceram sacrifícios. Depois eles foram levados para a Síria e outros países, e a Síria trouxe pessoas para lá, pagãs, e eles casaram-se com estas pessoas, então eles já não eram mais considerados puros. Mas como eles sempre tiveram a Torá, o Pentateuco, eles tinham seus sacerdotes, eles tinham seus tradutores, então eles traduziram a Torá. Mas é como nós temos hoje, nós temos uma infinidade de traduções. Nós temos todo tipo de tradução. E assim como hoje, os samaritanos tinham um Pentateuco, mas é claro que era um Pentateuco traduzido à moda samaritana. Porque há um ditado no meio dos tradutores que diz tradutore in traidore, ou seja, todo tradutor é um traidor, porque ele puxa sardinha para sua brasa. Então, é claro que o Pentateuco samaritano, e principalmente as interpretações dos teólogos samaritanos, era diferente da interpretação dos judeus. Deu para entender? Olha lá, Deu sim, professor. Ok. Entendido. Obrigado. vamos lá. Então, agora, o que acontece? Vai ter a nova ordem, tá? Com o dom do Espírito Santo e a vida eterna. Essa palavra dom, tá? Que geralmente é carisma, ou doro, aqui é dória, transmite a ideia de presente gratuito, ou seja, um presente incondicional. Dom aqui é uma palavra régia, usada como uma referência aos favores de um rei ou de um homem rico. Ela é sempre aplicada ao dom do Espírito Santo no livro de Atos. Sempre que vai falar, usa-se esta palavra. Então, Jesus, agora, seguindo o script do Hendricks, Jesus apela agora para o desejo de descanso, satisfação. Aquela mulher era uma mulher que vivia cansada, tinha uma vida difícil e ela era insatisfeita. Então ela buscava descanso para a sua alma e satisfação, assim como todos os samaritanos. Porque, como muitos de hoje, os samaritanos tinham feito uma caricatura de Deus. Por eles não estarem presentes ali junto ao povo da aliança, suas interpretações acabaram se afastando da Torá. Então eles criam uma caricatura de Deus, alguém que parece Deus. É tanto que eles dão o nome de Messias, o Messias dele é chamado de Tarev. Não é o Mashiach, é o Tarev. É parecido, é quase a mesma pessoa, é o restaurador. Então eles estão esperando o Tarev, o Messias samaritano. Mas esta mulher aqui, ela não descansa, ela procurou descanso
aquietar sua vida. No primeiro casamento não deu certo, no segundo não deu certo. E ela procura satisfação, que a sua vida tenha sentido, que a sua alma seja satisfeita. Então, Jesus agora vai apelar para esse desejo. Ele sabe que ela busca isso. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. É óbvio. Como diz o grande escritor, né, brasileiro, o óbvio precisa ser dito. Aquela mulher sabia o seguinte, que ela todo dia ela ia beber, a sede dela ia ser saciada, mas ela tornaria a ter sede. Era uma questão de tempo. Então Jesus está dizendo, esta água aí mata a sede, mas não sacia para sempre. É temporária. Aquele, porém, conjunção adversativa, só me lembro do Vicente, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então Jesus faz um contraste, ele diz, esta água aí mata a sede por algum tempo. Porém, entretanto, contudo, todavia, a água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deixa eu só... Nunca mais terá sede. Aí, assim, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Então, lembre que o judeu sempre via água viva como fonte, como água que provinha de uma fonte, como água que corria, e não como água que estava dentro de uma cisterna parada, para a vida eterna. Então, Jesus agora faz um contraste. Ele diz, quem beber desta água, tornará a ter sede. Contrastando a velha aliança com a nova aliança, a velha, mais precisamente a velha religião, com a nova que Jesus está oferecendo, ele está dizendo, olha, vocês nunca se saciam. Vocês se purificam. Vocês têm um monte de talhas dentro de casa. Vocês têm festas, vocês têm todo tipo de ritual. Vocês criaram uma lei paralela, uma lei oral, um conjunto de tradição. Mas, mesmo assim, vocês são insatisfeitos. E esses agora que estão no Monte Gerizim, que têm seus holocaustos, que têm sua interpretação, que estão esperando o Tareb, o Salvador deles, estes estão indo aos seus cultos, estão disputando com muita gente que gasta horas e horas debatendo sobre assuntos que nunca vão chegar a um denominador comum e que ninguém sai edificado. Jesus disse, olha, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Então, essa fonte estará em nós. Esta fonte agora não está mais lá fora da cidade, longe, num poço, onde eu tenho que ir lá para buscar. Essa fonte agora estará nele, estará nessa pessoa.
uma fonte a jorrar. Toda fonte jorra numa direção. E ele diz assim, jorrar para a vida eterna. É uma fonte perene, que corre, que jorra para a vida eterna, ou seja, até o mundo por vir. Jesus está dizendo, olha, a água de vocês, esta água material que você está falando, ela mata a sede por algumas horas. A água que eu der, além de matar a sede para sempre, a nova vida, o Espírito Santo, a minha presença, além de tudo isso, vai continuar jorrando até chegar ao mundo vindouro, até você entrar na eternidade. Ela tem começo, mas não terá fim. Aí vamos ver aqui o que o William, do Comentário Brother, que é muito bom, recomendo, ele escreve, ele diz assim, o novo Jacó não escavou seus poços na terra, mas no fundo do coração humano. Ademais, com o dinamismo vivo, esta realidade espiritual no centro da vida não se acumula como a água numa cisterna, mas jorra poder como uma fonte que jorre para a vida eterna. É uma fonte que nos impulsiona, que nos leva. E aí o Carson, ele diz assim, alguma medida de grandeza relativa de Jacó e de si mesmo pode ser achada no fato de que a água provida pelo venerável patriarca, tão valiosa como era, matava a sede somente por um curto período. A água viva que Jesus dá acaba para sempre com a sede daquele que a bebe. E aí, o Joseph, ele diz assim, aqui está o superlativo da vida oferecido a uma criatura pecadora, necessitada e ignorante. A forma exterior é substituída por uma nova fonte interior. Os tanques estagnados da alma são transformados em um poço que jorra água. A alma enfraquecida e morta do homem passa a participar da vida eterna. Nós já vimos que a transformação, o primeiro milagre de Jesus foi dentro dos cântaros. O primeiro milagre que Jesus faz é dentro do ser humano. Só não compreendeu ainda aquele lá que diz que ele faz milagres maiores que os de Jesus. A comparação frequente, diz o F.F. Bruce, da lei com a água refrescante nas tradições rabínicas, então isso era algo comum, sugere que aqui Jesus está oferecendo algo superior, não só a água do poço de Jacó, mas também a religião legalista de samaritanos e judeus conjuntamente. Então, quando Jesus diz, olha, quem beber dessa água, tanto vocês quanto os judeus, vai voltar, vai fazer de novo, vai viver buscando, como muita gente que a gente conhece, que mesmo cristão nunca chegou a um porto seguro. Gente que nunca se encontrou. Gente que busca, gente que vaga de igreja em igreja, de religião em religião. Gente que ainda está buscando. O cristão é alguém que já encontrou. Esta é uma... Guarde bem isso. O cristão é alguém que já encontrou. É alguém que, mesmo frequentando uma comunidade com defeitos, e às vezes com muitos defeitos, mas é alguém que já encontrou em Cristo a água que mata a sede.
que quem mata a sua sede e a minha não é a doutrina da nossa igreja, não é o comportamento de alguns membros. Quem mata a sede é o Espírito Santo e a presença de Jesus Cristo dentro de nós. Nós tantas vezes estamos tão preocupados com os maus testemunhos que a gente esquece de que nós somos seres que já encontramos o que procurávamos. Ou se você ainda não encontrou, se você ainda é um ser buscante, um ser insatisfeito, nós temos um monte de gente. Não é à toa que a teologia da prosperidade e tantas outras fazem tanto sucesso, porque encontram terreno fértil em vidas que não foram saciadas, em vidas que ainda não encontraram em Cristo o pouso para sua alma cansada. E que a fé, apesar de falarem de Jesus, dizerem crer em Jesus, ainda não repousaram nele. Então, os samaritanos e os judeus estavam sempre nessa luta, nessa busca desenfreada de pureza, de oferecer um sacrifício, de se tornar tão bom que um dia pudesse ser aceito por Deus. E viviam sempre fazendo mais, sempre buscando mais, sempre criando novas normas, novas regras, de tal maneira que eles já não podiam carregar. E aí Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós vimos que sobrecarregado era um camelo com a carga, como nós chamamos, pensa, com a carga torta, coitado. A carga estava caindo e o guia não estava nem aí. Então, nós temos muita gente que anda por aí e até as canetas já caíram do bolso. Né? Tinha caneta e, de repente, a gente não viu mais as canetas, que vinham de gravata, todo empacotado, e depois começaram a andar de bermuda. Só faltava prancha, meu irmão. E aí, mas Jesus Ei, é bom, Renan. está transformando. Fala de neve, Labarraia. Olha aí. Então, vamos lá. Ei, Renan, pastor. O que que acontece? Agora, alguns pensam que Jesus mudou o assunto. Só que Jesus não muda o assunto. Alguns intérpretes pensam assim, que Jesus diz, esta mulher é ignorante, ela não compreende, então eu vou ver se eu tento falar o evangelho para o marido dela. Então, quando a pessoa interpreta assim, porque você que é meu aluno, tem que saber uma coisa. Tem que ler, a fonte principal não é o Hendrix, não é o Léo Morris, não é o Carson, não é o F. Bruce, é a Bíblia. É a Bíblia. Porque muita gente, você vai ler livros e as pessoas vão dizer, Jesus, percebendo que a mulher não iria entender, manda chamar o marido dela. Ora, se Jesus disse que a mulher não tem marido, Jesus sabia que ela não tinha marido, que ela ia responder isso. Então, muita gente faz interpretação que você percebe quando você compara com o texto. Então, coisinha para você guardar. Abre um parêntese. Não acredite em tudo que o livro diz. Mas, entretanto, contudo, todavia, confira com o ensinamento bíblico. Fecha parênteses.
Então Jesus manda a samaritana chamar o marido. Agora ele vai apelar para a consciência dela. Ele já conseguiu a sua atenção. E aí agora ele vai para onde está a ferida. Esta é uma mulher que já casou-se várias vezes, que agora está com um homem que não é seu marido, provavelmente legalmente, que ela tem sede de ser feliz, ela não é uma prostituta. Ela é alguém, como muita gente, que tem sede, que está insatisfeita, que quer uma vida e que está tentando, e que pensou que a resposta estava no primeiro marido, não estava, ela tentou no segundo, no terceiro, no quarto. E que aí a vida dela, diante da sociedade, que não perdoa, a sociedade a excluiu. E também ela excluiu a sociedade. Então, os samaritanos viviam a vida deles e ela vivia a vida dela, sempre tentando. Então, vamos lá. Jesus disse: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Veja que essa mulher é escorregadia. Ela não quer tocar na ferida. Existem problemas que a gente não se sente confortável em tocar. São as chamadas feridas da alma. Esta mulher agora tem culpa. E ela não quer conversar sobre isso. Esse é um assunto que não está na pauta. E é nesta ferida que Jesus vai tocar. Jesus dá uma resposta que aquela mulher não esperava. Ele diz, replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Você já imaginou o susto daquela mulher? Pensando que está falando com um homem comum, que não conhecia sua vida, que não conhecia seu coração, que não conhecia seus dilemas. E é por isso que eu me maravilho com Jesus. E ele diz assim: porque 5 maridos já tivestes. Agora você fica imaginando assim, aquela mulher boquiaberta, admirada. E esse que agora tens não é teu marido. Você já está no 6º. E existem 2 interpretações, existem várias. Mas que esse não seria um marido legalmente reconhecido. Porque os judeus aceitavam até 3 casamentos, dependendo daquela questão lá da interpretação do divórcio. Os samaritanos, ninguém sabe se eles adotavam a mesma regra de até 3 casamentos, dependendo da lei do divórcio, da permissão do divórcio concedida por Moisés. Mas esta mulher já tinha dobrado, já estava no 6º. Mesmo assim, ela ainda não tinha encontrado felicidade. Ela não tinha encontrado paz, como muita gente que está sofrendo hoje. Porque ainda não encontrou paz. E aí Jesus diz: 5 maridos tivesse, e o que agora tem não é teu. Isto dissestes com verdade. A mulher fica abismada. De uma coisa ela já tinha certeza: este homem é profeta.
Agora, a grande dúvida dela é se esse homem era um profeta ou o Tarev. Aí eu vou explicar de novo. A grande dúvida dela agora é se esse homem era um profeta. Disso ela já tinha certeza. Mas será que esse é o nosso Messias? Ele contou toda a minha história, toda a minha trajetória. Bem pode ser, porque os samaritanos acreditavam que o Tarev, o Messias deles, quando viesse, a interpretação do Tarev, o Messias samaritano, era uma interpretação que dizia o seguinte: quando ele vier, vai explicar todos os mistérios. Ele era mais um professor, alguém que resolveria conflitos. Então, esta mulher agora, ela descobre que Jesus é profeta. Mas ela tem, como diz, uma pulga atrás da orelha. Será que ele é mais do que profeta? A água remete a seu passado de culpa. A mulher que quer esta água, se, ainda voltando àquele texto lá, quando ela diz assim, o Senhor me dê a água, eu não coloquei lá em cima, se for o caso, então deve existir uma sede por esta água. Então aquela mulher tinha essa sede. Essa sede não será completamente despertada a menos que haja um senso de culpa. Não, está no lugar certo. Desculpa, está no lugar certo. É. Então, essa mulher tinha uma sede. Ela não sabia de como saciá-la. E essa sede seria aguçada, despertada, se tocasse na ferida, se tocasse no seu problema. Porque o seu problema não era a água. Seu problema não era a prostituição, o desejo pela promiscuidade. Seu desejo era de satisfação, de vida feliz, em paz, de se encontrar, de entrar nos trilhos da existência. E aí, essa sede não será completamente despertada a menos que haja um senso de culpa, uma consciência de pecado. A menção de seu marido é a melhor maneira de lembrá-la de sua vida imoral. Então, quando Jesus percebe que aquela mulher tem sede, porque ela diz, dá-me desta água, ele agora vai apresentar a ela qual é o problema dela. Ele vai dizer, vai chamar de uma forma muito elegante, vai chamar o teu marido e vem cá. Ele não diz assim, olha, vamos conversar sério. A senhora anda se prostituindo. A senhora já trocou de marido com quem troca de roupa. Não, Jesus deixa que ela mesma, como nós dizemos, se toque, se perceba. E para isso ele precisa fazer só uma pergunta, ou dar uma ordem, ou fazer um pedido. Diz, vai chamar o teu marido e vem aqui. E aí não tem nada a ver, como dizem alguns intérpretes, que Jesus está mudando de assunto, porque a mulher não entendeu, então ele já perdeu a paciência com ela. Não. Ele está tocando agora num ponto intocável para ela. Ele está tocando na ferida. O Senhor está agora falando a consciência dela. A pergunta era aguda. Foi lá na ferida, na alma, atingindo o ponto mais profundo do seu ser, investigando a história do seu triste passado. Então aí agora a mulher
ela vai perguntar agora. Ela descobriu que ela tem uma sede na alma. Ela lembra de que ela tem culpa, profunda culpa. Então, vai surgir a próxima pergunta, que é onde eu posso me purificar. Qual é o lugar? É como se fosse hoje, ela teria perguntado qual é a religião certa. E aí, ela tinha feito hoje outra pergunta. E dentro dessa religião, qual é a igreja certa? Que é o que muitas vezes nós estamos fazendo. Né? As pessoas lá fora, né, os samaritanos de hoje, dizem assim, qual é, se Jesus viesse, os samaritanos de hoje diriam, qual é a religião certa? Jesus, qual é a religião certa? Os evangélicos fariam uma pergunta diferente. Os evangélicos perguntariam assim, Senhor, qual é a igreja certa? Qual é a igreja que eu devo me congregar para ir morar no céu? Qual é a doutrina? Qual dessas igrejas aí, Senhor? Está certo. Dessas muitas que nós temos, me diga, por favor, qual delas. Então, o descrente perguntaria, qual é a religião? Eu devo ser de qual religião? O crente, o evangélico, ele perguntaria, Senhor, qual a igreja? Qual a igreja? Tem muita gente esperando assim, se eu encontro com Jesus num desses tanques da vida, desses poços da vida, eu iria perguntar a ele assim, Senhor, qual é a igreja que eu devo me congregar? Né? Então, o que acontece? Essa mulher agora quer perdão. E ela associa perdão com religião. Nada de novo debaixo do sol. Ela acha que pode encontrar alívio para a culpa dela numa religião. E o que a gente não sabe é que, o que a gente sabe, aliás, é que as religiões muitas vezes são o pior negócio para quem tem culpa. Uma religião não orientada é um negócio terrível para quem tem culpa. Né? Então ela diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais, adoravam este monte, que era o Monte Gerizim. Vós, entretanto, contudo, todavia, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, agora ela quer saber qual a verdadeira religião, qual o lugar correto para ela ir lá e pedir perdão. Porque agora ela entra na controvérsia entre judeus e samaritanos, que não acabava nunca, era igual o calvinismo e arminianismo. Então ela entra ela coloca Jesus nessa controvérsia. Ela diz, eu quero saber agora. E aí o que acontece? Ao chamá-lo de profeta, para ela significava que ele podia ler segredos. Ela realmente admite sua culpa. Deixa claro que o resumo de sua má conduta, feito por esse estranho, a deixou completamente chocada. Apesar de não ver Jesus como Messias, este conhecimento penetrante, ele me disse tudo quanto tenho feito,
a faz pensar no Messias que virá, no Tareve. Evaldo já saiu um monte de vezes. Por que esse bicho volta? Ele entra e sai. Então, diz assim, cujo a faz pensar no Messias que virá, no Tareve. Então ela pensa o seguinte, esse é um profeta. Mais ou menos como Elias. Se esse é Elias, então o Tareve, o Messias samaritano, está bem pertinho de vir. E se o Messias está perto de vir, então eu tenho que cuidar da minha vida. Não é essa a nossa história. É assim, Jesus está voltando. Hoje eu ouvi que Jesus está voltando, isso me impressionou, então agora eu vou mudar minha vida. Então hoje eu vou orar, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, me ajuda, porque tu estás voltando. Então, essa mulher começou agora a querer resolver seus conflitos. E aí tem a questão do lugar de adoração. O lugar de adoração para os judeus era Jerusalém. Os judeus, como aceitavam o restante do cânon hebraico, e não só o Pentateuco, os judeus concluíram que Jerusalém era o lugar. Lá Davi decidiu construir um templo para Deus, e Deus solenemente autorizou seu filho Salomão a construir. Então, para o judeu, que acreditava em todo o cânon do Antigo Testamento, o lugar de adoração era em Jerusalém. Então, essa era a questão. Já para os samaritanos, não. A questão para os samaritanos era diferente. Os samaritanos não reconheciam nada disso, porque eles não acreditavam nem nos profetas, nem nos escritos. Além disso, suas próprias tradições textuais, ou seja, eles tinham várias cópias, de Deuteronômio 12 e 5, liam: procurarão o local em que o Senhor, o seu Deus, escolher. Portanto, isso os levava a olhar para o próprio Pentateuco, para descobrir o lugar. Então, eles iam para o Pentateuco samaritano, porque eles tinham lido o seguinte: vocês adorarão no lugar que eu escolhi. E aí, eles notaram que Siquém, quando visto de cima do monte Gerizim, foi o primeiro lugar onde Abraão construiu um altar. Quando entrou na terra prometida. Então, eles subiram ao monte Gerizim, que era o monte das bênçãos, e eles perceberam o seguinte: daqui a gente olha e vê o primeiro altar construído, bem pertinho daqui, por Abraão. Então, este monte, esta região, é o lugar que Deus escolheu para que nós o adoremos. Então, esta foi a sua interpretação, a sua teologia. Aí o D.A. Castro diz assim: considerando essa compreensão teológica, não é de surpreender que os samaritanos tenham construído seu templo lá. E insistido que o Monte Gerizim era a montanha mais alta do mundo, mesmo que o Monte Ebal, logo depois do vale, fosse mais alto. Então, nós tínhamos dois montes lá. O Monte Gerizim, que era o Monte das Bênçãos, e logo do outro lado, o Monte das Maldições, o Monte Ebal. Então, eles diziam o seguinte: aqui é o lugar da verdadeira adoração. Já o judeu dizia não. O judeu dizia: esse povo é herege, porque para os sacerdotes que autorizou, eles constituíram sacerdotes,
Pegaram muitas vezes sacerdotes que, segundo a lei, não podiam exercer o sacerdócio. Vocês viram que lá no Pentateuco tem toda uma série de requisitos para uma pessoa ser sacerdote. Então, eles pegaram pessoas que vinham da linhagem arônica, mas que não podiam ser sacerdotes, e constituíram sacerdotes, deram nova interpretação, fizeram o que a gente chama de exegese. E aí, para eles, espiritualmente, Gerezim, como era o lugar escolhido por Deus, porque foi assim, tinha um templo, o local central da adoração. Que antes da construção do templo, quando o povo chega na Terra Prometida, a tenda é armada principalmente em Siló, mas aí ela vai passando de cidade em cidade. Deus continua caminhando. Então, qual era a ordem? Era que a tenda ficasse onde o Senhor ordenasse, em Siló. E aí, outra cidade, se Deus permitisse, a tenda iria para lá. Até que Davi resolve fazer um templo para Deus. E o para Deus era não apenas preposição, mas verbo, para Deus. Deus queria caminhar entre o seu povo, assim como ele já tinha caminhado com o seu povo. Mas agora Davi resolve parar, estacionar. E aí Deus permite. Mas não era essa a ideia inicial. Davi resolve construir um templo para Deus e ali pôr o seu nome. E Deus consente, dá a permissão, e aí nós já sabemos que Salomão faz isso. Mas os samaritanos não concordavam com essa ideia de Davi de fazer um templo em Judá, sobre o Monte Moriá. Mas o judeu dizia assim, aqui é o lugar perfeito. Aqui foi onde Abraão ofereceu o sacrifício. Um usava o termo, lá sempre era Abraão, que era o pai dos povos. Um dizia aqui Abraão construiu o primeiro altar, então aqui deve ser o lugar de adoração. O outro dizia o seguinte, aqui Abraão ofereceu o seu filho, aqui deve ser o lugar de adoração. Então, cada um tinha os seus textos. Nada de novo debaixo do sol. Então, o desejo de perdão dependia do verdadeiro lugar de culto. Exposto o seu pecado, ela entendeu que sua necessidade urgente era obter perdão através do culto. Tem gente que acha que a gente vai receber perdão lá no culto. Resposta sincera ou fruto de dissimulação, o fato é que seu interesse por um lugar adequado para o culto esbarrava na divisão religiosa que havia muito separava samaritanos e judeus. É aqui, é ali. E aí Jesus muda o foco, como sempre. Jesus mostra como as nossas discussões e debates estão desalinhados. E aí Jesus diz para aquela mulher, mais ou menos assim, a questão não é onde, não é geográfica, não é se é no Monte Gerizim. Eu não vou entrar nesse dilema, não vou citar textos para você aqui, porque você vai citar outros para mim, nós vamos ficar aqui numa conversa que não vai levar a lugar nenhum. Então Jesus diz, olha, a questão não é geográfica, não é de lugar.
mas é de adorador. Não é onde, é como. É quem. Não é onde, não é qual a religião certa. É quem está certo. Não é onde eu adoro, é como eu adoro. Jesus disse, olha, vocês estão numa disputa interminável, cada um citando textos, cada um tem seu conjunto de versículos prontos que vocês estudam e leem os comentários, que vocês pesquisam e sabem decorados, e as batalhas são intermináveis. E aí ele diz, a questão não é onde, não é se é no Monte Gerizim ou lá no Monte Sião, em Jerusalém. A questão é quem e como. Ele disse, disse-lhe Jesus, mulher, pode crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Primeira coisa que Jesus está dizendo é escatologia realizada. O Messias chegou. O Tarev chegou. O Rei chegou. O Filho de Deus chegou. A relação agora é filial. É de filho para pai. Deus é pai. E Jesus diz, olha, chegou a hora, com a minha vinda, essa hora está chegando, está entrando na história, eu vou morrer e vou ressuscitar e vou inaugurar uma nova era. E o mundo vindouro vai começar, esse mundo que vocês colocaram lá no fim da existência. Com a minha ressurreição, esse mundo vai iniciar uma nova era, as pessoas vão começar uma nova era. Que é o que a gente chama de escatologia realizada. Então Jesus disse, olha, mulher, podes crer que a hora vem, depois da ressurreição, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí Jesus diz, vós adorais o que não conheceis, porque eu disse para vocês que eles tinham feito uma caricatura de Deus. A resposta que a mulher ouviu foi bem diferente da que qualquer coisa que ela pudesse esperar. O tempo em que havia discussão sobre a preferência de Gerizim ou Sião terminara. Uma nova ordem estava sendo iniciada, para a qual não é onde as pessoas adoram a Deus, mas como o adoram. Não é qual a religião certa, não é qual a igreja certa, mas é quem está disposto a fazer o certo. Mas é quem está disposto a mudar, mesmo que os outros não mudem. Porque o cristianismo trouxe mudança para a terra. E aqueles que foram transformados transitavam, conviviam em um mundo que ia noutra direção. E é isso que Jesus nos chama, a ir em outra direção, contrária à do mundo. E aí ele fala da universalidade da adoração. Jesus lhe responde em termos de promessa do futuro. A hora vem, na nova era, o culto não seria limitado por um lugar geográfico, este monte ou Jerusalém, mas seria universal. Então, depois da ressurreição, esse evangelho se espalharia pelo mundo inteiro. E hoje ainda tem gente que sempre vai a Jerusalém, que sempre volta a Jerusalém, que marca caravana para ir a Jerusalém,
que não pensam em evangelizar os judeus, mas que têm dinheiro e fazem viagem para Jerusalém, que vão se batizar em Jerusalém, que quase todo ano vão a Jerusalém, que sobem o Monte Sião, que tiram fotos no Monte Sião, que falam das suas experiências no Monte Sião, mas ninguém fala: eu fui ao Calvário. Eu tirei uma foto no Calvário. Até hoje, as pessoas ainda pensam que o lugar geográfico faz diferença. Até hoje, muita gente ainda pensa que vai ficar mais espiritual. Eu ouvi agora há pouco uma pessoa numa pregação dizendo que da experiência lá, e que as pessoas pensam que se for lá, aí a experiência vai ser diferente, dá vontade de pular. E eu ouvi essa experiência. E tem aqueles que não podem ir, que não têm dinheiro para bancar uma viagem, então eles importam o chofar, não vai confundir com o sofá, né? O quipá, chapeuzinho, o candelabro, né? E até uma máscara. Né? Tem um aí que trouxe uma máscara com a estrela de Davi. Ele não podia ter a estrela de Davi, ele arrumou a máscara. Então, vamos lá, brincadeiras à parte. A adoração agora é universal. Aí os samaritanos adoram uma caricatura. Jesus disse: vocês adoram o que não conhecem. Vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Vocês fizeram uma caricatura. O Deus de vocês parece Deus. A gente olhando assim, com bastante calma, ele parece, mas não é. Jesus não está dizendo que os samaritanos se apegam à visão de Deus, que o torna completamente irreconhecível. Muito menos que eles adoram o que não creem, como se ele estivesse atacando a sinceridade deles. Antes, ele está dizendo que o objeto da adoração deles é, na realidade, desconhecido. Eles adoravam um Deus a quem eles nunca conheceram de verdade. Os judeus, apesar dos erros, adoravam um Deus com conhecimento. Em contraste de Jesus, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Aí agora nós temos, mais uma vez, escatologia realizada. O que é escatologia realizada significa? Preste atenção, eu vou dizer de novo. A escatologia, ela começa... Escatologia é o fim. E o fim começa com a vinda do Messias. A primeira vinda. Jesus veio, encarnou, tabernaculou, armou a sua tenda, o fim começou. Então, vivemos no tempo do fim, vivemos no fim da peleja. Então, desde que Jesus veio, nós já vivemos o tempo do fim. E esses aspectos já concluídos da escatologia, na teologia se chama escatologia realizada. Significa aquilo que já está em andamento. Aqui temos o exemplo de escatologia realizada do evangelista. Assim como no capítulo 3, a vida da era vindoura pode ser possuída e gozada aqui e agora, no capítulo 4, o culto da era vindoura pode ser prestado aqui e agora, pelos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, conforme o desejo do Pai. Então, assim como a pessoa podia nascer de novo e entrar na era vindoura, a pessoa pode agora adorar a Deus
com o mesmo culto da era vindoura. Por quê? Porque a era vindoura já começou. Porque o Filho de Deus já veio. Porque o reino já está em ação. Deu para entender, pessoal? Amém, pastor. Glória a Amém, Deus. pastor. Dois aí entenderam, o resto eu não sei não. Então, os dois sentidos da palavra espírito. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando diz Deus é espírito, aponta para a natureza de Deus, para a sua essência, para o que ele é. Deus é um predicado nominal. Pneuma ho theos. Então, quando o pneuma aqui não tem o artigo, significa que ele está na posição atributiva. Deus é espírito. Então, aqui está dizendo o que Deus é. Qual é a essência de Deus? Em contraste com a adoração terrena, tanto de judeu como de samaritano, Deus é espírito. Então, essa briga de que lugar da terra, que lugar material, que lugar físico, que lugar geográfico, não combinava com a ideia de um Deus que é espírito. E aí, o adjetivo espírito está na posição predicativa, não vem antecedido de artigo, portanto, é predicado nominal. O que Deus é? Espírito. Já a segunda expressão, en pneumati kai aletheia, em espírito e em verdade, os dois substantivos estão no caso dativo e são regidos pela mesma preposição, ou seja, pedem a mesma preposição. Veja, você que já fez grego, que não tem preposição aqui, em aletheia. Não tem assim, em espírito e em verdade. Aqui, ele é o adjunto adverbial de modo, ou seja, o modo como nós adoramos. Essa sintaxe fui eu que fiz. Não sei se você conhece esse aqui. Então, Jesus diz, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem. Ou, traduzindo literalmente, adorem a ele. Aí vem a pergunta, como? Como deve adorar ele? Aí vem um adjunto adverbial, que vai dizer como, vai responder essa pergunta. Como? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É uma adoração universal agora, que pode ser realizada no trabalho, na faculdade, em casa, em qualquer lugar do planeta. Que nós não precisamos mais fazer peregrinações a Jerusalém. Que nós não temos mais canto sagrado, local sagrado. Nós temos um Deus sagrado. E o cosmo inteiro agora é seu templo. O universo inteiro agora é seu templo. Os céus são o seu trono e a terra o astrado dos seus pés. E ele ainda resolve habitar na sua igreja universal. Que não é do Perdi Mais Cedo, nem da igreja instituída. Então ele diz, tanto os verdadeiros quanto os falsos adoradores poderiam ser encontrados sob os termos da antiga aliança.
E ambos podem ser encontrados apelando para a nova aliança também. Ao contrário, o ponto é que com a chegada da hora que vem com Jesus, a distinção entre os verdadeiros adoradores e os outros depende de fatores que tornam a antiga disputa de reivindicações conflitantes do Templo de Jerusalém e do Monte Gerizim obsoleta. Agora não é mais em Gerizim, nem em Jerusalém. Mas lá também pode adorar em Jerusalém, pode adorar no Gerizim, pode adorar aqui. É? Sob as condições escatológicas da hora que estava raiando, os verdadeiros adoradores não podem ser identificados por sua ligação a um santuário particular, mas por sua adoração ao Pai em espírito e em verdade. Os adoradores a quem Deus procura o adoram por causa da plenitude da vida sobrenatural de que desfrutam em espírito e na base da autoexpressão encarnada, ou seja, Jesus, o próprio Cristo, por meio de quem a pessoa e a vontade de Deus são finalmente e definitivamente reveladas, em verdade. Ou seja, em Cristo eu encontrei aquele que disse ego eimi, rerodos, kai realetea, kai rezoe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós encontramos a verdade. Jesus se revela à mulher samaritana como seu Messias. Eu sei, respondeu a mulher. Veja que ela tem Jesus como uma espécie de Elias. Ela quer dizer mais ou menos assim, ainda não terminou a partida. Ainda tem alguns minutos, ainda tem prorrogação. Então, ela diz, olha, você é o Elias, você mexeu comigo, suas palavras me impactaram, mas eu vou esperar ainda pelo Messias. Você deve ser o João Batista samaritano, e eu vou esperar pelo Tarev. Ele vai resolver essas questões aí. Aí olha o que Jesus, ela diz assim. Respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então, eles imaginar o seguinte, ele vai revelar todos os segredos, vai dizer onde é o lugar certo, quem está certo, quem está errado. E aí ela pensou, vou fugir desse homem. Vou sair de perto desse pregador. Vou deixar lá para frente, vou empurrar com a barriga lá para frente. Aí Jesus, engraçado, Jesus nunca disse que era o Messias para nem um judeu. Mas para uma samaritana é o que ele diz. Eu sou ego eimi. Eu que falo contigo. Não tem mais para onde esperar. Não tem mais para onde correr. Como é que você vai escorregar agora? Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles pergunta, por que falas com ela? Porque o povo se admira, mas tem medo. Tem um monte de gente que morre de medo de fazer pergunta. Ele está ali impactado, ele quer saber, mas ele aprendeu a cultura do medo. Ele tem medo de fazer pergunta. O Messias porá fim a todo o conflito religioso. A mulher, provavelmente, sem condições de continuar a conversa, ela não tinha mais como escorregar. Na verdade, está dizendo, um dia todos esses problemas de religião serão esclarecidos. O Messias, segundo os samaritanos, como eu já expliquei para vocês, ele era o Caleb. E aí Jesus diz, eu sou o ego eimi. E em hebreu, aí ele cita o texto que ela conhece de Hebreus, que diz R-E, Asher, R-E. R-E, Asher, R-E. Eu serei o que serei. Ou eu sou o que sou. Ou eu sou. R-E,
Asher Ehyeh. Eu serei o que serei. Aí Jesus diz, ego em mim. Eu sou. Você está esperando o Messias? Cheguei. Você está esperando o fim? Estou aqui. Eu sou o fim. Para quem está esperando o fim do mundo, eu quero dizer para você uma coisa. O fim do mundo já começou faz tempo. Eu vou repetir. O fim do mundo começou faz tempo. A admiração dos discípulos. Eles olham para Jesus, Jesus está conversando com a mulher, ninguém conversava com mulher naquela época em via pública, muito menos com uma mulher samaritana. Olha o que o rabino falou. José ben Yohanan. Né? José, filho de Yohanan. Um rabino no segundo século. Não se demore conversando com uma mulher. Isto quer dizer, até mesmo com a própria esposa. Quanto mais com a do vizinho. Isso é perigoso. Não faça. Por isso, os homens sábios dizem, aquele que se demora a conversar com uma mulher traz o mal sobre si. Desvia-se das palavras da lei e, no fim, herda o inferno, que era a guiena. Então, era assim que eles pensavam. Então, quando os discípulos chegam, ficam... Como é que pode? O nosso mestre pisando na bola, mas ninguém tem coragem de dizer o que sente. Ninguém tem coragem de dizer o que pensa. Ninguém tem coragem de dizer, mestre, o senhor conversando com a mulher. Essa é a nossa cultura hoje. O testemunho da samaritana. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo, o Tarev? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, como aquela mulher passou, quando Jesus disse, olha, você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu, ela começou a imaginar, rapaz, eu fui doutrinada que o Tarev vai revelar todos os segredos. Então, será que esse homem é? Então, ela vai lá e convida tu. Mas ela só convida... ela só convida os homens. É aquela praia. Vocês lembram, né? Aquela praia. Essa praia não tem homem, não. Essa aqui. Essa é a praia. Essa é a praia. Essa praia só tinha homem. Ela convidou só os homens. E aí, o que acontece? Os samaritanos, quando viram que alguém era capaz de explicar tudo, vieram. E aí, a preocupação dos discípulos. Nesse intervalo, os discípulos rogaram, dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Era prioridade. Não é que Jesus não comia. Porque muita gente pega esse texto para, principalmente os docetistas, para dizer que Jesus era uma espécie de holograma, de fantasma. Por isso ele não precisava comer. Não, Jesus está dizendo, rapaz, olha, eu fui saciado pela conversa que eu tive com aquela mulher. Eu fui saciado por poder ajudá-la, socorrê-la, tirar a aflição, por dar a ela esperança de perdão, de vida nova. A minha prioridade é fazer a vontade do meu Pai. E ele vai citar um texto de Deuteronômio, onde Deus diz, sustentei vocês no deserto, deixei passar fome, para que vocês aprendam que nem só de pão vive o homem. Jesus é Bíblia pura, né? Ele não está inventando nada. É só o Antigo Testamento. Eu vou apressar para a gente terminar. A resposta de Jesus aos discípulos, prioridade. Ele diz, olha, eu tenho uma coisa para fazer que é muito mais importante. Agora, mais uma escatologia realizada. A colheita já começou. Jesus diz assim, vocês já viram os campos que estão... Vocês dizem que há 4 meses para a colheita.
Estava faltando 4 meses para começar a colheita. E aí Jesus diz: digo-vos, levantai os vossos olhos. Quando a mulher samaritana vai chamar, Jesus diz: a colheita já começou. Desde o dia que eu pisei na terra, desde o primeiro que se converteu, a colheita começou. Os campos já estão brancos para a ceifa. Não esperem, comecem. Então, Jesus chama a mim e a você e ele diz: olha, meu filho, entre na partida, entre no jogo, comece a evangelizar, comece a ceifar, comece a colher, porque faz tempo que os campos estão esperando aqueles que vão colher, vão ceifar. A conversão de muitos samaritanos, aí nós vamos terminar aqui. Nós vemos que sempre tem um milagre ou uma afirmação, uma disputa sobre esta afirmação e uma conclusão, se as pessoas vão ou não crer. Porque o propósito de João é evangelístico, é provar que Jesus é o Cristo, o Salvador. Então, sempre essas histórias terminam em crer ou não crer. Assim, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Tinha muito cartaz para ficar numa aldeia samaritana. Muitos outros creram nele, além da mulher. Muitos outros. Significa que a mulher creu. E outros creram com ela, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: agora, e eles creram por causa da sua palavra. Sua de quem? De Jesus. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador, não dos judeus, lá em Jerusalém, nem aqui dos samaritanos. Ele é o Salvador do mundo. Então, agora termina com muita gente crendo. Não diz que todos creram, mas diz que muita gente creu. Alguma pergunta? Não, né? Não, pastor, entendi. Para a graça de Deus. Maravilhosa aula. Então, Deus abençoe. Fiquem com Jesus. Amém, pastor. E assim que tiver gravado, Graças a gente manda para você. Certo? Tenha um pouco de paciência. O material já está aí. Leiam, rabisquem, marquem as perguntas. E vocês vão ver que Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vocês que têm tanto trabalho de gravar as aulas, né, e eu vejo tanto esforço de gente que quer realmente estudar, de gente que quer ouvir, agora as aulas ficam gravadas aí, vocês têm a aula, vocês têm o material, então divirtam-se e aprendam, e que Deus seja convosco. E saibam que esse professor ama muito a cada um de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Fique com Deus. Amém.